Good day, everyone, and thank you for joining me from Luanda. I am delighted to be here for the FT Africa Summit keynote interview with His Excellency, the President of Angola, João Lourenço. Senhor Presidente, muito obrigado por receber o Financial Times aqui no Palácio Presidencial de Angola. Ok, muito obrigado. Bom dia. Senhor Presidente, vamos começar com a economia. A agência Moody's aumentou recentemente... Aliás, o jornal está mesmo virado para a economia e finanças. Totalmente. Então, sempre é apropriado. Mas a agência Moody's recentemente aumentou as classificações de crédito de Angola e há muitas expectativas sobre a recuperação econômica após a recessão dos últimos anos e a pandemia. Para nossos leitores globais, o senhor poderia descrever um pouco o seu plano de reformas econômicas? Bom, o plano de reformas econômicas de Angola, econômicas e não só, uma vez que nós consideramos que a reforma deve ter, sobretudo, dois grandes objetivos, que é o de fortalecer o Estado Democrático de Direito e implantar no país uma verdadeira economia de mercado, de formas a... não sei se direi restituir ou se entregar ao setor privado da economia o seu verdadeiro papel para que possam funcionar como o motor da economia. Portanto, esses são os dois grandes objetivos e julgamos que neste relativamente curto espaço de tempo estamos a conseguir fazê-lo com algum sucesso. Portanto, esta cotação que a agência Moody's da Angola acaba por aparecer como um reconhecimento da seriedade do nosso programa de reformas. Isto foi conseguimos-lo não trabalhando sozinhos, como é óbvio, mas, sobretudo, trabalhando com o Fundo Monetário Internacional. Sabe que temos um programa de financiamento ampliado com o fundo, que começou em 2018, termina em breve, portanto em dezembro do corrente ano, e nós consideramos, e creio que eles também, o Fundo Monetário Internacional, consideram que o programa tem sido até aqui um sucesso. Você vai tentar renovar o programa com o FMI ou está em discussões ainda se vai estender o programa do FMI ou passar no novo? Bom, nós estamos abertos ao diálogo com o FMI, portanto, só que até aqui, pelo menos, todas as opções estão ainda em aberto. Muito provavelmente, se viermos a ter algum programa com eles, não será exatamente nos moldes do atual programa. Será talvez algo mais ligeiro, chamemos-lhe assim, mas de qualquer forma o atual ainda está em curso, portanto considero que é cedo falarmos na possibilidade de um novo programa. E com respeito à dívida com a China, já que estamos falando de créditos, vocês vão pedir algum tipo de alívio da dívida da China ou quais são os próximos passos com as dívidas com a China? Bom, não se pode pedir alívio a todo momento. Portanto, nós pedimos muito recentemente, no quadro de uma iniciativa tida pelo G20, a China correspondeu ao nosso pedido, nosso e dos nossos parceiros internacionais, do FMI e do G20. Portanto, creio que não faz sentido, pelo menos por agora, voltarmos a falar num novo pedido do género. Mas Angola precisa mais financiamento em geral, de muitas fontes. Sim, com certeza. Os países, regra geral, vivem de financiamento externo, para além daquilo que produzem, para além do que o próprio país produz, nunca dispensam o financiamento externo. Até a maior economia
mundial, que são os Estados Unidos da América, têm uma dívida considerável. Portanto, é assim mesmo que as economias funcionam. O financiamento é um crédito e para as economias funcionarem tem que haver crédito e reembolso do crédito. É uma espécie de revolving. Portanto, Angola precisa, com certeza precisa. Aliás, o programa com o FMI é um programa de financiamento. Portanto, nós, desde que respeitemos os limites do crédito, consideramos que estamos no direito de irmos buscar financiamento ali onde for possível encontrar. E com este ambiente de negócios que estamos a criar, com esta cotação da Moody's, com o sucesso do programa de financiamento ampliado com o FMI, portanto, as hipóteses de nos serem abertas as portas junto do mundo financeiro, dos credores internacionais, essas hipóteses são cada vez maiores. Voltando ao seu programa de reformas, o programa de privatizações do seu governo é muito promissor e já tem alguns investidores interessados, mas você acha que é realista a projeção de que a petrolífera estatal Sonangol, de que a empresa estatal de diamantes Indiama e que a companhia aérea estatal TAG possam começar já a vender ativos o ano que vem? Bom, é importante reter o princípio de que nós vamos colocar no mercado parte do capital destas grandes empresas públicas. Portanto, não será na sua totalidade, o Estado continuará presente nessas mesmas empresas. O objetivo é encontrarmos maior eficiência para que possam prestar melhores serviços. Em termos de timing, pela sua dimensão, temos que ir com mais calma. Aliás, estão qualquer uma delas, as três, portanto, Sonangol, Indiama e Sodiam, estão num processo de reestruturação, mesmo para prepará-las melhor para este passo importante que é o da privatização de parte do seu capital. Portanto, eu não arriscaria garantir que será já no próximo ano. Pode acontecer, como não. Está tudo condicionado a esta fase de preparação para a sua efetiva privatização. Nesse ponto das privatizações, tiveram muitas mudanças positivas na revisão da Constituição recente, que dá independência ao Banco Central, mas nosso entendimento é que também tem um marco que pode dar mais autoridade ao Estado a nacionalizar alguns ativos ou algumas companhias. Isso é para alguns casos em particular ou pode acontecer com qualquer ativo que se privatize ou que já foi vendido? Bom, em primeiro lugar, gostaria de deixar a garantia de que a Constituição revista não dá ao Estado maior autoridade para tratar deste assunto. Portanto, a possibilidade de nacionalização acontecerá eventualmente em casos muito pontuais, eu até diria mesmo em casos muito excepcionais, apenas naquelas situações em que haja a necessidade, não diria o interesse, mas a necessidade absoluta da salvaguarda do interesse nacional. Portanto, como regra, em princípio, não é para se mexer. Portanto, como regra, Angola não nacionaliza. Angola de hoje. Como regra, sim, senhor. Você falou antes do que o país produz e Angola é um país petroleiro, mas o preço do petróleo tem subido após uma forte queda, mas a produção de petróleo em Angola está em declínio e isso acontece no momento em que o mundo está tentando deixar os combustíveis fósseis. Senhor Presidente, qual é o plano da Angola nesse momento particular da história do mundo, basicamente não somente da Angola, para diversificar, para primeiro trazer mais investimento para a exploração de petróleo, mas também para começar já a diversificar da indústria petrolífera, a economia em geral?
Bom, nós estamos a fazer as duas coisas em simultâneo. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de atrair maior investimento na produção do petróleo, mas, sobretudo, na produção do gás não associado, mas em simultâneo também a trabalhar nesta transição que vai levar algum tempo a acontecer entre as energias poluentes, portanto, do petróleo, para as energias amigas do ambiente, ou seja, as energias renováveis. Portanto, os dois projetos têm que seguir em paralelo. Eu recebi há escassos dias o CEO da empresa petrolífera italiana, a Eni, e portanto, ficou-se a saber das suas próprias palavras, do CEO da Eni, desse esforço que está sendo feito, por um lado, para produzir mais gás não associado, mas, por outro lado, também investir em fontes renováveis de energia, com projetos concretos. Eles têm um projeto no Namíbia que está a decorrer. O Estado está também a trabalhar com uma empresa americana. Acabamos de assinar agora em Washington um memorando de entendimento para projetos de produção de energia solar num valor considerável. E a diversificação da economia em geral? Qual é o plano para já deixar um pouco de lado o petróleo e passar a novas fontes de renda? Bom, o programa de privatização dos ativos do Estado são já uma parte desta nossa política de diversificação da nossa economia. Portanto, queremos tornar mais eficientes todos aqueles ativos que até agora estavam em poder do Estado e passá-los para o setor privado, no sentido de que produzam mais e melhor bens e serviços de todo tipo, em todas as áreas praticamente. Portanto, isso é um processo que está em curso, das 100 e tal empresas por privatizar, pelo menos um terço delas, cerca de um terço já foram privatizadas. As outras é um processo que vai continuar. Da diversificação da nossa economia, que deve acontecer em todos os setores, mas gostaríamos de destacar o setor da agropecuária. Portanto, a agropecuária, o turismo são setores onde nós prestamos uma atenção muito particular. Queremos desenvolver esses dois setores, digamos, em termos de velocidade, se calhar uma velocidade maior do que a de outros setores. Na agropecuária, vocês podem estar parceiros, Brasil, que ganha agropecuária, Argentina, Estados Unidos, países que, para investimentos no setor agropecuário? Seriam investimentos locais, estrangeiros? Sim, nós pretendemos, portanto, para nós é bem-vindo o investimento em agropecuária, quer seja investimento do setor privado nacional, quer do setor privado estrangeiro. Portanto, as duas coisas devem acontecer. Há manifestações de interesse. Para nós, o que importa é que sejam os privados a fazerem isso e nunca o Estado. E não fazemos diferença entre ser um privado nacional ou um privado estrangeiro no quadro do investimento estrangeiro. O carro-chefe, falando assim da gestão do senhor presidente, é a luta contra a corrupção. Onde estava Angola nessa frente 4 anos atrás e onde está agora? Bom, eu diria que a grande diferença em matéria de combate à corrupção e à impunidade, a grande diferença nesses 3, 4 anos é que antes falava-se do combate à corrupção.
Portanto, não somos nós que começamos a falar da necessidade do combate à corrupção agora. Portanto, vem-se falando disso há anos. A diferença é que falava-se, mas não se fazia. E hoje fala-se e faz-se. E faz-se a todos os níveis, contra grandes e contra pequenos. Portanto, esta é a maior diferença. De resto, a nível do partido, sempre houve a intenção houve o reconhecimento de que havia corrupção galopante, esse reconhecimento sempre existiu. O reconhecimento da necessidade de combater, não deixar as coisas como estavam. Só não havia, digamos, eu diria que era a coragem para efetivamente fazê-lo. Neste sentido da luta contra a corrupção, a filha do seu predecessor, Isabel dos Santos, ela acusou o senhor de uma vingança pessoal contra ela nas cortes britânicas. Qual é o comentário do senhor a respeito desta acusação? Bom, o meu comentário é que pessoas a contas com a justiça em Angola são milhares. Portanto, comentar apenas a respeito de uma pessoa talvez não seja muito justo. Não seja muito justo porque se alguém persegue quem terá prejudicado os interesses do Estado e concomitantemente os interesses da sociedade angolana, esse alguém só pode ser a justiça. Só a justiça é quem tem essa vocação de perseguir para fazer justiça. Portanto, isto não é um papel que cabe a nenhum chefe de Estado do mundo, portanto, nem mesmo ao chefe de Estado de Angola. Seria um caso bizarro, né? Um caso inédito, que fosse o chefe de Estado a cumprir o papel das polícias, do Ministério Público, dos tribunais. Essas instituições, sim, têm essa responsabilidade. Ainda sobre a família do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, ele regressou recentemente em Angola. O senhor já falou com ele, ou para saber assim, por que ele voltou, e para alguns analistas a volta dele é sinal de que o MPLA, o seu partido, está dividido para as eleições presidenciais do próximo ano. É assim? Bom, eu nunca deixei de falar com o meu antecessor, com o presidente Eduardo dos Santos. Eu nunca deixei. E devo dizê-lo que ele também nunca deixou de falar comigo. Nem um, nem outro. Portanto, onde é que se foi buscar essa ideia? Não sei. Portanto, ele esteve cerca de 2 anos fora, por razões de saúde. E talvez fosse bom recordar que, na véspera da saída dele para a Espanha, naquela altura, eu saí daqui deste edifício, do Palácio Presidencial, e fui ter com ela a sua casa no Miramar. Não é muito comum ser o chefe de Estado em funções a ir, digamos, cumprimentar, conversar com o chefe de Estado cessante. Eventualmente encontrar-nos, íamos num local neutro, mas não foi o caso. Eu fui suficientemente humilde a ponto de ter com ele. Portanto, esta relação mantém-se. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com ele. Às vezes pretende-se criar um problema que não existe. O facto de ele ter regressado é bom para todos, não apenas para a nossa relação, mas é bom para o país, é bom para o nosso partido. Nós, a nível do partido, eu sou presidente em funções e ele é o ex-presidente, aliás, até ganhou o título de presidente emérito. Portanto, não temos como deixar de, ou melhor, não temos como continuar a nos relacionar e
e da melhor forma possível. Dizer que o regresso dele pode representar uma divisão no seio do partido, se tivermos em conta que o país vai ter eleições no próximo ano, eu acho que antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Se ele não regressasse ao país, é que haveria talvez razões para pensar que havia alguma mágoa, havia alguma intenção de dividir o partido. Mas não existe essa divisão e eu devo garantir que se há quem nunca trabalhará neste sentido da divisão do partido, é precisamente o presidente Eduardo Santos. Você viu ele já de quando chegou, não? Não vi, falámos no telefone, creio que 48 horas depois eu viajei para as Nações Unidas, para Washington, depois a visita oficial à Espanha, cheguei há excessivamente uma semana, portanto, havemos de nos encontrar. O Neto dizia, havemos de voltar, para este caso concreto, estou a dizer, havemos de nos encontrar. Falando do cenário eleitoral do ano que vem, os recentes protestos que tive aqui em Luanda e a formação dessa Frente Patriótica Unida são um sinal que os angolanos querem uma mudança em relação à MPLA? E se for assim, se a porcentagem de votos do MPLA nas eleições do ano que vem cair a menos de 50%, o partido aceitará o resultado? Bom, nas democracias, quando há manifestações de rua, costuma-se dizer que é um bom termômetro para medir o estado da democracia. Lamentavelmente, nos nossos países do terceiro mundo, quando acontecem essas manifestações, às vezes há a tendência de não serem consideradas manifestações e serem chamadas protesto. Para mim, são simplesmente manifestações. E como tal, também no caso de Angola, isto só reflete o bom estado da democracia em Angola. O que significa dizer que os cidadãos não estão proibidos de se manifestarem. Com relação à possibilidade de virmos a ter um score baixo nas próximas eleições, eu acho que esta possibilidade é muito remota. Para quem conhece a realidade do nosso país, acompanha a política nacional, compara o estado de organização do partido que é maioritário no Parlamento neste momento, que é o MPLA, e compara o estado em que se encontram os partidos da oposição, facilmente concluirá que essa probabilidade que adianta é muito remota. Independentemente do resultado no ano que vem, seja alto ou baixo para o MPLA, o partido vai reconhecer o resultado independentemente da... Sim, com certeza, em democracia, não reconhecer resultados não é democrático. Depois de quase 4 anos de recessão, 1 ano de pandemia, 4 anos... 2 anos. 2 anos, quase a pandemia. 2 anos. Quase 2. Quase 2, sim. 3 meses fazendo 3 meses faz. Quase 4 anos do governo de você. E um plano de reformas, como falamos, importante. Você acha que a estrada já está pavimentada na Angola ou que precisa... Ainda não está pavimentada, ainda tem alguns buracos, mas nós estamos otimistas e, como se costuma dizer, depois da tempestade vem a bonança. E o que estamos a sentir é que a tempestade está a baixar de intensidade. Portanto, graças a um conjunto de fatores, mas sobretudo graças ao trabalho de todos, não é? Portanto, as coisas não caem do céu. O sucesso não vem por acaso.
tem que se ir atrás dele, tem que se trabalhar para que aconteça. E nós estamos a fazer para que aconteça. Hoje temos as contas públicas controladas, temos a dívida externa sustentável. Portanto, tudo isso graças ao empenho do Executivo, graças ao empenho da nossa classe empresarial e graças ao esforço, ao sacrifício de toda a população que mesmo em período de pandemia não deixou de trabalhar, sobretudo no campo, para que não faltasse o pão à mesa das famílias angolanas. Mas depois, você é o terceiro presidente de Angola, nos quase 40 anos de seu antecessor, para já deixar o programa de reformas democráticas e econômicas rolando. Angola precisa 5 anos mais do senhor ou do MPLA para já deixar essa estrada pavimentada? Não há país nenhum que resolva todos os problemas com um presidente. Não existe. Cada um deve fazer o seu bocado. Isto é uma corrida de estafeta, em que cada um corre uma parte e passa o testemunho. Portanto, ninguém faz o trajeto completo sozinho. Senhor Presidente Lourenço, muito obrigado. Thank you very much on behalf of the Financial Times for participating in the Africa Summit, in this keynote interview. And now we go back to the studio in London. Senhor Presidente, muito obrigado. Muito obrigado.